Donos da Bola, seja bem-vindo. Você está ligado com a gente aqui na tela da Band, também acompanhando pelo YouTube no Donos da Bola RS. Você pode participar, manda o teu vídeo pelo nosso WhatsApp, o 992 24 12 20. Tem muito assunto para a gente debater. Teve já os jogos do final de semana, tem Inter em campo hoje, teve a contratação do Inter, bombástica, então tem muito assunto pela frente para a gente já debater. Com uma atração especial. Esse cara que eu tenho a honra de dizer que já trabalhei com ele. Hernani Campelo, um dos jornalistas mais tradicionais da história do jornalismo gaúcho. Jornalismo esportivo, obrigado por ter vindo, Campelo. Obrigado, Felipe. Obrigado pelas generosas e exageradas palavras. Muito obrigado. É uma alegria imensa estar aqui do lado de amigos, junto com amigos, nesse prédio que faz parte da minha vida, onde eu fui muito feliz. É uma honra, uma emoção estar aqui de volta. Aí a gente vai debater muitas coisas da dupla Granal. Sérgio Boas. Olha, com a licença de todos, hoje eu vou ser um pouquinho bairrista, ou talvez muito bairrista. Estou orgulhoso do futebol gaúcho, pelo que o Grêmio vem fazendo nos últimos anos e pode fazer esse ano, e pelo que o Internacional está se propondo a fazer e já fez nos últimos anos. Então, a gente não tem do que se queixar. Teve goleada do Grêmio ontem com reservas, hein? Daniel Oliveira. Olha, por um dever de justiça, eu quero destacar nessa abertura de programa um jogador do Grêmio. Acho que um jogador que vem evoluindo muito nos últimos jogos, que é o Leonardo Gomes. É verdade, merece destaque, e tantos outros que vamos destacar ao longo do programa. Marcelo Salzano, também tenho honra de trabalhar contigo, viu? Me sinto honrado, Salzano. Foste o primeiro repórter do Brasil a trazer a informação de que o Inter estava acertado com Paulo Guerreiro. Enfim, ele foi anunciado. Salzanito, parabéns! Muito obrigado, Felipe. Boa tarde para você e a todos os telespectadores do Donos da Bola. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, acabou o caô, o Guerreiro chegou e vai desembarcar na quarta-feira, às 9h55 da manhã em Porto Alegre, como novo reforço do Internacional, contrato de 3 anos com o Colorado. A apresentação oficial acontece ao 12h30 na sala de coletivas do estádio Beira-Rio. E o Guerreiro já deu um recado aí para o torcedor colorado. Confira! Oi, torcida colorada, estou muito ansioso por chegar já em Porto Alegre e estar com vocês. Estou muito feliz de agora pertencer a um grande clube como é o Inter, campeão mundial, muita história nesse clube e espero poder trazer muitas alegrias para vocês. Boa, daqui a pouco a gente vai debater Paulo Guerreiro e essa contratação do Internacional. Mas vamos falar sobre o jogo de ontem, né? O Grêmio venceu o Vitória e venceu muito bem com o time reserva num domingo especial. Confira. Domingo de Dia dos Pais, domingo de Grêmio, oportunidade de passar para o filho a paixão pelo mesmo clube. Tá sempre com meu filho aqui na arena é uma sensação incrível, né? E tá hoje com ele justamente no Dia dos Pais, acho que não tem preço. Uma paixão que passa adiante de geração para geração. Ou pelo menos, deveria passar. Primeiro dia de arena dele, né? Então vai ser, eu acho que quanto? Uns 2-1 hoje pro Grêmio, né? Eu sou do Inter, mas... Não tem nada melhor do que presente dos pais hoje, né? Vai mudar de opinião hoje, então? Não. Com o perdão do trocadilho, mas quem veio à Arena do Grêmio neste domingo não pensava noutra coisa que não na vitória. A vitória que deixaria o tricolor mais perto do topo da tabela de classificação. E no Vitória da Bahia, adversário desta rodada. Mas mais uma vez o Grêmio mandou a campo seu time reserva, mostrando que o foco estava na decisão de quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Só 11 jogadores que podem começar. Se eu pudesse colocar 14 e 15 seria diferente. Mas eles sabem que eu sou justo com todos eles e é importante eles continuarem aproveitando as oportunidades. E foi isso que mostrou o Marinho no primeiro lance contra o seu ex-clube. O gol não tardaria. Leonardo Gomes deu passe de pai para filho e Douglas não desperdiçou o rebote para abrir o marcador. Grêmio, 1-0. O gol te dá confiança, né? Eu, depois de muito tempo aí, quase 2 anos sem poder fazer um gol, feliz hoje. 10 minutos depois foi a vez do papai Douglas retribuir o presente. Quem ganhou foi Jailson, que arriscou de longe e encontrou o canto do goleiro. 2-0.
O terceiro gol gremista quase saiu antes mesmo do intervalo. Douglas cobrou falta e por pouco não surpreendeu o goleiro Ronaldo. Na mesma moeda, Iago tentou descontar e viu a bola raspar a trave de Paulo Vitor. Veio o segundo tempo e o tricolor tratou de mostrar que ainda mandava no jogo. O garoto PP foi lançado e contou com a sorte e o desvio no zagueiro para aumentar a vantagem gremista, 3-0. Lucas Fernandes, que acabara de entrar, tentou fazer pelo menos o gol de honra dos baianos, mas parou em Paulo Vitor. Outro jogador entraria para fechar a conta gaúcha, Everton. Depois do chute de Jael e rebote do goleiro, o artilheiro gremista e papai de primeira viagem apenas empurrou para o fundo da rede, 4-0. Era necessário entrar com a mesma disposição, com a mesma entrega na parte tática, para que a gente pudesse conseguir mais uma vitória, que era importante ficar naquele pelotão, naquele bloco lá da frente, fazendo o dever de casa. Domingo de Dia dos Pais, domingo de goleada do Grêmio, domingo para nenhum papai gremista botar defeito. Quem foi à Arena viu a goleada. E quarta-feira tem jogão, nem todo mundo vai poder ir ao Rio de Janeiro. Quem ficar no Rio Grande do Sul fica assistindo pela Sky, Marcelo. É isso aí, Felipe. Bom dia para você. Bom dia a você, meu amigo, minha amiga. E olha, nesta segunda-feira eu quero oferecer a você, que é apaixonado por futebol, uma oferta muito, mas muito especial mesmo, hein? Preste atenção. É para quem assinar hoje. Pacote Acesso Total ao Futebol, que vem com 3 decodificadores, sendo que um deles grava todos os lances para você ver e rever quantas vezes quiser. Mais acesso aos canais de futebol, Libertadores, todos os jogos, Copa do Brasil, todos os jogos, Campeonatos Mundiais, todos os jogos e Brasileirão, todos os jogos. Falando em Brasileirão, meu amigo, minha amiga, nesse pacote você leva também o recurso que só a Sky pode oferecer a você. O Mosaico divide a tua tela em 4 mini telas para você assistir a 4 jogos ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, tá esperando o quê? Essa experiência só a Sky oferece no Brasileirão. Pode ligar. E ó, fechando hoje a oferta, você ainda ganha 50% de desconto nas primeiras 3 mensalidades. Gente, é barato, é show de bola, é Sky. Liga agora, hein? 0800 009 6969. 0800 009 6969. Felipe, é muito futebol, meu amigo. É muito futebol. Valeu, Marcelo Gama. Vamos debater futebol, então. Vamos debater o jogo de ontem, a goleada do Grêmio. E a gente se acostumou a quando o Grêmio colocava reservas, ou o Inter, qualquer outro time que põe reservas, baixa a qualidade, baixa o aproveitamento. O Grêmio, nas últimas 3 rodadas do Brasileirão, colocou reservas. Empatou com a Chapecoense, venceu o Flamengo e goleou o Vitória. Parece que mudou. O planejamento está dando certo, Daniel. Com alguns jogadores que jogaram no time principal, ou seja, um pouco mais de experiência, né? Douglas jogou muito bem ontem. O Grêmio tem um jogador que tem tudo realmente para aparecer bem no time. Tem um futuro que é o Matheus Henrique. Foi muito bem ontem. Né? E o jogador que eu fiz questão de citar na abertura aí, que realmente é um jogador que vem evoluindo muito, que é o Leonardo Gomes, em condição de brigar já pela titularidade da lateral direita. É um jogador que está indo muito bem defensivamente. E o interessante é o seguinte, ele é um jogador que quando vai ao ataque, na função ofensiva do lateral, ele tem um cruzamento muito bom. Então esse jogador realmente está empolgando aí. Eu confesso que eu não apostava tanto assim, eu achava que demoraria mais, mas realmente ele vem aparecendo bem. E o resultado foi justo. Vitória fraca e o Grêmio conseguiu tirar aí proveito do adversário. Tu citou 3 que participaram do primeiro gol, né? O Douglas que fez o gol, o cruzamento do Leonardo Gomes e o lançamento do Matheus Henrique foi um primeiro. E o outro é o Jailson, né? O Jailson foi bem. Acho que esse aí pode cavar um lugar no time já para quarta-feira, Boas. E ele disse ontem, ao deixar o campo, que o Renato está pedindo, está insistindo para que os volantes chutem mais de fora da área. Eu acho que o Jailson seria importantíssimo para começar o jogo lá no Rio de Janeiro, mas a tendência é de Michael e Cícero, né? Sabe que eu estava tentando buscar uma explicação de por que o time reserva do Grêmio jogou diferente do time titular. Pressionando, tendo mais intensidade. Acho que a explicação está nos volantes. Jailson e Tassiano, Jailson e Matheus Henrique. Os titulares são Michael e Cícero. O Celso Rotti veio aqui no programa e concordou com a gente. São 2 volantes que têm técnica, mas que são lentos, são pesados. Combinando Michael e Jailson, Cícero e Matheus Henrique,
pode dar alguma coisa boa, né? Um complementa o outro. Isso é uma fórmula antiga já no futebol, Campelo. Aquele jogador que fica um pouco mais posicionado e o outro que sai. E a experiência e a vitalidade, né? Porque também colocando um desses meninos que vocês citaram, diminui a média de idade dessa parelha de volantes. O Jailson, revelado pelo Guarani de Bagé, é um jogador que já vem despontando há alguns anos. O Matheus Henrique está surgindo agora, mas independente do nome, um desses dois deixaria uma média mais baixa na parelha de volantes, um com mais mobilidade e o outro com a experiência. E o Michael está vivendo já há vários anos um grande momento, um dos grandes acertos do Grêmio nesses últimos anos. É um grande jogador. E a goleada de ontem também, ela influencia, creio eu, para quarta-feira, dá confiança para o grupo inteiro. Eu mudaria o time para quarta-feira, fazer uma mudança bem radical no que vem acontecendo. Em cima do que aconteceu ontem? Não só em cima do que aconteceu ontem, mas eu acredito, dependendo, claro, da escalação do Flamengo, eu não acharia nenhum absurdo o Luan jogar de falso 9 nesse jogo contra o Flamengo. E colocar Luan, Everton, meio campo com Jailson, Maicon, Ramiro e Douglas. Não acharia nenhum equívoco. Com o Douglas voltando ao time titular. Com o Douglas voltando ao time titular. Uma boa discussão. Vamos falar do outro lado agora do Rio Grande do Sul. Hernani Campelo já estava salivando aqui, querendo falar de Paulo Guerreiro. Vamos mostrar então o que disse o Paulo Guerreiro, por que ele escolheu o Internacional. Foi anunciado pelo Inter nesse final de semana. Roda aí. Escolhi o Inter porque, além das outras propostas, porque, primeiramente, é um clube com muita história. Um dos clubes mais grandes do Brasil. É campeão mundial. E isso, primeiramente, que me trouxe a mim um desafio novo. Né? Poder eu também ser parte de comemorações de títulos. E por isso eu decidi ir para esse grande clube. Desembarca quarta-feira em Porto Alegre, deve ter festa no aeroporto, no Beira-Rio, mas antes da festa para recepcionar o Guerreiro, tem jogo importante hoje à noite, Salzano. Exatamente, Felipe. Jogo hoje à noite, 8 horas contra o Maracanã. Contra o Fluminense no Maracanã, melhor dizendo, e o técnico Odair Hellmann vai ter duas dúvidas para essa partida, o zagueiro Cuesta e também Nico Lopes. Eles farão um teste no vestiário do Maracanã para saber se terão ou não condições de atuar. Caso não atuem, o Emerson Santos e o D'Alessandro entram em seus lugares. Com isso, o provável time do Inter tem Marcelo Lomba, Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta ou Emerson Santos e Iago. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes ou D'Alessandro, William Potker. Na frente, o centroavante Jonathan Alves. E vamos ver agora, Felipe, um especial com um novo goleiro colorado, que inclusive você acompanhou aqui pela TV Bandeirantes. E agora, o novo goleiro colorado é a atração aqui no nosso Donos da Bola. A atração nos Donos da Bola de hoje é o novo goleiro do Inter. Calma, eu não vou apresentar nenhum camisa 1, reforço, não. É o Marcelo Lomba, que assume a titularidade do Inter até o final dessa temporada. Tá preparado para a missão, Lomba? Boa tarde, prazer estar aqui falando com vocês. Eu estou preparado. É claro que é uma responsabilidade muito grande defender essa camisa do Inter, mas acho que o tempo que eu já estou aqui na casa e também as outras missões que eu já enfrentei, acho que nos respaldam e também muito trabalho, né? Dia a dia a gente vai se preparando. Você tem também a confiança do grupo, né? Dos dirigentes, do treinador, do teu preparador de goleiros. E acho que a amizade do Danilo Fernandes, o próprio Danilo disse, tá tudo com o Marcelo e tá entregue, tá bem entregue. Isso é muito legal. Primeiro com o Danilo, né? Que eu homenageei, né? E o Danilo estava sendo aí peça importante nessa caminhada e tem todos os méritos disso, né? Trabalhar bastante para estar à altura, né? Tá representando bem a equipe. Dá para dizer que esse é o melhor momento do clube na tua passagem para o Porto Alegre? A parte tática do time, assim, do Odair, o entendimento, o relacionamento também muito, muito bom. Acho que a gente valoriza muito essa parte do grupo. E isso tem dado frutos dentro de campo, com empenho, né, raça, garra, que são fatores que eu acho que nunca faltou aqui no Inter. Só que quando você está organizado, quando você está com um ambiente bom, quando você está com o salário em dia, quando você tem uma estrutura, isso aí
as coisas acabam acontecendo. Com certeza. Bom, dá para perceber, batendo papo com o Marcelo, que ele não é gaúcho, tem o sotaque carioca, né? Já se acostumou com o clima do sul, é muito diferente? Então, assim, no extremo do inverno nunca vou me acostumar, né? Porque pro carioca, frio é chuva, né? Choveu, tá 25 graus, choveu, tá frio. Próximo compromisso nessa segunda, contra o Fluminense no Rio. Dá para prometer outra vitória? A exigência ficando cada vez maior, a responsabilidade é maior. Sempre defender a camisa do Inter é uma responsabilidade muito grande. Sabe que vai ser muito difícil o jogo. A equipe do Fluminense é muito jovem, muito rápida. Tá com o Pedro, né, num excelente momento. Mas acima de tudo, sabe, a gente tem uma confiança no nosso jogo. Bom, para encerrar o nosso bate-papo, o torcedor do Inter está cada vez mais esperançoso com a possibilidade de encerrar, quem sabe, um jejum. O Inter não é campeão brasileiro desde 79 e agora só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Dá para prometer esse título, Marcelo, ou é algo que é difícil? A gente está correndo atrás desse sonho, assim, a gente está dia a dia pensando nisso. Ainda é um sonho que está um pouco, assim, distante. Distante porque é só em dezembro, né? Mas a gente sabe que o hoje vai determinar o amanhã. Então, hoje a gente tem que correr atrás, suar a camisa, sabe? Se entregar. Eu acho que o grupo tem se entregado de corpo e alma aí nessa missão. Deixa eu apertar essa mão então, Valeu. Porque nessas mãos aqui está o futuro do Internacional até dezembro. Marcelo Lomba, atração aqui nos Donos da Bola. É o goleiro titular do Inter a partir de agora, inclusive nessa noite contra o Fluminense, jogo difícil, hein, Campelo? Jogo difícil como todos do Campeonato Brasileiro, mas mais do que difícil, um jogo muito importante. O Corinthians tropeçou na rodada, empatou com a Chapecoense. O Inter ganhando hoje abre 9 pontos do 7º colocado, que é uma tranquilidade. Perdeu, né? Corinthians perdeu. Perdeu para a Chapecoense. Sim, Corinthians tomou uma virada. Perdeu e aí ficou 6 pontos atrás do Inter. Se o Inter ganhar hoje, abre 9 pontos. O Corinthians é o 7º colocado, os 6 primeiros vão para a Libertadores. Dá uma folga muito grande para o início do retorno, que é daqui a 2 rodadas. Então, considero o jogo de hoje muito importante. Um empate já seria um bom resultado, mas é claro que a vitória hoje seria sensacional no Rio de Janeiro. É um jogo difícil, Felipe, bem difícil. O Inter tem essas dificuldades aí com o Cuesta, com o Nico Lopes, mas aí vem a vantagem do grupo, né? O Internacional hoje tem 4 laterais que poucos times do Campeonato Brasileiro têm. O Inter, com a chegada de Emerson Santos, tem 3 grandes zagueiros. O Internacional tem um grupo muito qualificado. Se não puder jogar o Cuesta, o Emerson Santos já deu mostras que é um zagueiro do mesmo nível dos 2 titulares, que formam uma das melhores duplas de zaga do futebol brasileiro. Eu até entendo que as 2 melhores zagas do Brasil estão em Porto Alegre. E aí, se não jogar Nico Lopes, joga D'Alessandro. Tamo bem. E aí, Boas? O Fluminense tem um excelente jogador, que é o Pedro, espetacular atacante, o Sornosa. A defesa é péssima, muito ruim a defesa do Fluminense. Acho que o Inter pode tirar proveito, sim, pelos atacantes de qualidade que possui. Olha, não me surpreenderá, eu vejo o Inter como favoritaço para esse jogo. Claro que é difícil, ganhou o Atlético, emendar mais uma vitória fora de casa, mas o Inter tem muito mais qualidade e eu acho que vai triunfar lá no Rio de Janeiro. Eu acredito que o Inter tenha projetado 4 pontos, mas numa ordem diferente da que se desenha. E aí eu vou explicar por que eu acho que o Internacional tem que ganhar hoje. O empate contra o Atlético Mineiro era muito mais provável do que contra o Fluminense. No momento que tu projeta 4 e no primeiro tu faz 3, e pela rodada que se desenhou, o Internacional tem que se sentir satisfeito com a vitória e não com o empate. Por isso que eu acho que o Internacional tem quase que uma obrigação de ganhar, porque ele enfrenta um adversário que hoje vive uma situação inferior a ele, muito inferior, 10 pontos de efeito de tabela e tecnicamente então nem se fala. É um jogo muito importante, quem quiser acompanhar na Rádio Bandeirantes, Marcos Couto vai Tem aquele chatinho lá no ataque, o Marcos Júnior, né? Marcos Júnior, o Pedro, esse menino é muito bom jogador. O Pedro é excelente. Eu entendo em parte, eu concordo em parte com o Daniel, acho que ele exagera um pouco na questão da obrigação da vitória, mas claro que uma vitória hoje seria fundamental lá no Rio de Janeiro. Só que eu fico muito preocupado, por isso que eu acho que o empate já seria bom, para não acontecer como aconteceu com o América Mineiro. O Inter nos últimos 13 jogos perdeu uma partida e fizeram uma epopeia por uma derrota. Eventualmente o Internacional vai perder. O Internacional tem um excelente time, vai fazer uma grande campanha, mas eventualmente vai perder, né? Acho que não vai ser hoje. Mas também as pessoas têm que ter mais pé no chão quando acontecer um reverso, que não será hoje. Tá aqui embaixo, então, a partir das 8 horas da noite, a transmissão na Rádio Bandeirantes sob comando de Marcos Couto. Intervalo e já voltamos com mais Inter, mais Grêmio, mais Paulo Guerreiro, ou Paulo Guerreiro, depois do break.
Com os donos da bola, Marcelo Salzano na Central Band do Esporte. Vamos falar sobre um jogo que foi muito importante ontem, porque é no topo da tabela de classificação, o Flamengo é um dos líderes e é o próximo adversário do Grêmio. Como é que foi o confronto lá no Rio? Exatamente, Felipe. Com mais de 55 mil flamenguistas no Maracanã, o Flamengo venceu o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O gol do Henrique Dourado, que você está vendo aí nesse momento, e é o adversário do Grêmio, quarta-feira, 9h45 da noite, no próprio Maracanã, a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Renato Portaluppi é o nosso destaque aqui no nosso Donos da Bola, falando sobre essa questão de que ele vai poupando o time titular no Campeonato Brasileiro, ao contrário do que faz o Flamengo. Eu acho que a melhor forma, pelo menos aqui no Grêmio a gente pensa dessa forma, é continuar fazendo o que a gente faz. Eu tenho um ditado, sempre falei para vocês, quem muito quer, nada tem. E é que nem a conta da luz, é que nem o condomínio. Todo mês ela chega. E uma hora a conta no futebol ela chega também. Aí cada um em cada clube pensa, troca ideias, faz o que eles acham melhor. Nós aqui no Grêmio, nós achamos melhor dessa forma. Renato falou, hein? Se o Renato falou, tá falado, e falou em conta de luz, então, minha gente, agora eu vou falar sem enrolação. Sabe aquele monte de fios desencapados que o povo chama de gato? É aquela ligação clandestina inofensiva, entre aspas, né, na rede elétrica. De inofensiva ela não tem nada. Além de crime, pode causar acidentes horrorosos. Dê uma olhada na campanha que a RGE está trazendo para conscientizar sobre esse tipo de coisa. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Na habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos, somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Tem que se ligar, viu? Se você quer o bem da comunidade, seja um guardião da vida. Por causa de um indivíduo desavisado ou mal intencionado mesmo, todos podem sofrer. É como eu já disse, o assunto é sério e não pode ter enrolação. Ligação clandestina é crime, ocasiona incêndios e pode até matar quem não tem culpa nenhuma. Quer saber mais? Encontre outras dicas de segurança em chegadechoque.com.br. Chega de choque, uma causa da RGE e de todos nós. Sérgio Boas, quem tá certo nessa? Poupar ou não poupar? Grêmio ou Flamengo? Poupar ou não poupar? O Grêmio está nos dando uma resposta. Eu não acreditava que o time do Grêmio conseguisse 2 vitórias consecutivas. Então, por enquanto, está nos desmentindo. Eu não sou muito a favor de poupar todos os jogadores. Mas agora, nos últimos 2 jogos, acabou dando certo. E o Flamengo tinha necessidade de uma reabilitação imediata, né? Eu lembro de uns 2, 3 anos, até mais, quem inaugurou esse debate aqui no Rio Grande do Sul, acho que foi o Diego Aguirre, né, campeão? No Inter. 2015, com o rodízio, ele chamava de rodízio de jogadores. Eu particularmente entendo que há muito tempo o futebol não tem mais 11 titulares. Tem 18, 19, 20 titulares. Me incomoda hoje quando eu ouço, o titular tal não é mais titular, agora é outro titular. Não existe isso. São 15, 18 titulares. Para fazer campanha tem que ter 18 jogadores no mínimo. E pode olhar aí o retrospecto dos últimos 5, 6 anos de todos os campeonatos, os times que chegaram e usaram 18 jogadores mais ou menos na mesma média. É verdade. Intervalo comercial, a gente já volta para falar mais de Paulo Guerreiro no Inter. Paulo Guerreiro, centroavante ex-Corinthians, ex-Flamengo, meio do futebol alemão também, peruano. Aliás, mais um estrangeiro na história do Internacional. Fala, Guerreiro. Saber que Martín Hidalgo foi campeão mundial, acho que é um privilégio, peruano, compatriota meu, então eu também gostaria de ser parte dessa história, como ele construiu no Inter, como o de Alessandro vem construindo há muito tempo no Inter, e eu me sumo para ajudar a esse reto, a esse objetivo que a gente tem. Então, falei, eu estou muito ansioso, quero chegar logo, quero estar saindo já para meu primeiro jogo. Torcida Colorada, estou chegando. E é quarta-feira chegada. Hernani Campelo, o que representa essa contratação? Representa a afirmação definitiva da retomada do gigantismo colorado.
Internacional no topo do cenário, como sempre teve que ser, sempre foi, sempre será. Internacional protagonista, isso que representa a contratação do Guerreiro, que é uma das maiores contratações do futebol colorado dos últimos 10 anos, D'Alessandro, Paulo Guerreiro, talvez o Forlan. Forlan. O Forlan, com certeza, Claro. em 2012, porque vinha de ser o melhor jogador da Copa do Mundo de 2010. E eu me criei idolatrando centroavantes de área no Internacional. Flávio Minuano em 75, Dario em 76, o Bira em 79, o Geraldão nos anos 80 e agora o Inter, o Damião e agora o Inter com Paulo Guerreiro. Então, realmente é uma grande notícia. Time grande tem que ter um grande centroavante. Hoje o Inter tem 2. Tá certo. Hernani, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. E esperar que o Internacional consiga hoje mais uma grande vitória lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Tem todas as condições para isso. Obrigado pelo convite. E nós voltamos amanhã no mesmo horário, 12h30 aqui na tela da Band. Vem aí o Band Mulher com a Regina Lima. Aquele abraço.